Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila e hoje a gente vai conversar sobre o início do SUS. Bom, mas antes da gente falar sobre o início do SUS, a gente precisa lembrar o que veio logo antes dele. Logo antes dele, a gente estava durante a ditadura militar e o que estava em vigor era o INAMPS, que era aquela forma onde o empregado depositava 8% do seu salário e o empregador depositava mais 8%. E aí você fazia um fundo para caso a pessoa precisasse de acesso à saúde ou quando ela se aposentasse. E também tinha o acesso das pessoas que não eram trabalhadoras formais, como os autônomos, as empregadas domésticas, os trabalhadores rurais, que esses tinham que contribuir com 16% do seu salário para ter acesso também ao INAMPS. Bom, o INAMPS chega um momento que não dá mais, ele explode porque o dinheiro acabou sendo mal gasto e não teve mais como continuar naquele modelo. E aí vem a Almata, em 1978. Ela foi, junto com o INAMPS dando errado e a Almata acontecendo, que começou-se a pensar em um novo modelo de saúde aqui para o Brasil. A Almata, ela foi uma conferência mundial sobre os cuidados primários em saúde. E aí, o que ela discutia? Ela discutia que não dava mais para a gente ficar só focado na cura de doenças, mas que a gente tinha que focar também na prevenção dessas doenças, e também depois que o paciente se curava, mas se ele ficava com alguma sequela, que deveria ter reabilitação desse paciente. Então, assim, ela pensava, começou-se a falar em saúde de uma forma muito mais ampliada. Além disso, ela tinha algumas outras ideias também. Ela falava sobre você tentar deixar mais igual o modelo de saúde de todo mundo e o acesso à saúde em todo mundo. Porque o acesso à saúde nos países desenvolvidos era muito diferente dos países subdesenvolvidos. E a Almata, ela propõe uma ideia para que todo mundo tivesse saúde até o ano 2000. Por que ela foca tanto em querer que todo mundo tenha acesso à saúde? Porque a ideia dessa convenção é que um país que tem acesso, que todo mundo tem acesso à saúde, é um país que se desenvolve melhor economicamente e socialmente. Então, por isso que eles focaram tanto em acesso para todo mundo da saúde. E em 1986, aqui no Brasil, focando nessas ideias que vieram da Almata, a gente teve a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde. E nela a gente começou pela primeira vez aqui no Brasil a falar num acesso ampliado à saúde, um conceito de saúde muito mais amplo. E essa foi a base para a criação do SUS. Nessa convenção, eles falaram sobre a saúde ser aquele conceito de saúde e doença, onde para você não ter doença, não basta só você ter acesso à saúde, mas você tem que ter um bom acesso a lazer, você tem que sua alimentação influencia, onde você vive influencia. Então, para você ter saúde, você precisa ter uma coisa muito mais ampla do que simplesmente o acesso ao serviço de saúde. E aí, finalmente, se cria uma lei para instituir o SUS, que é a Lei 8080. Essa lei foi criada em 19 de setembro de 1990. E aí ela fala realmente sobre a promoção, a proteção e a reabilitação da saúde. Ela também fala sobre como vai ser a organização, como vai ser o funcionamento do SUS. Ela regula tudo que vai acontecer no território nacional. Uma das coisas que ela define é como que os poderes do governo vão atuar sobre o SUS. Por exemplo, o governo federal, ele fica responsável por definir. Então ele define quais vão ser as normas, como que as coisas vão acontecer, como que a gente vai atuar. O estadual, ele vai coordenar e o municipal é quem de fato vai executar. Então, assim, o município seria responsável por dar a saúde. O estado ia coordenar se o município estava fazendo de uma forma bem feita
e o nacional ele ficaria mais definindo e dizendo como as coisas vão acontecer. Mas calma aí, tem algum momento no qual o nacional pode agir de uma forma executora? Sim, existe. Quando que o federal vai executar? Ele é quem faz a vigilância dos portos, aeroportos e das fronteiras, né? Lá na Amazônia, por exemplo, quem protege é o Exército, pela Força Nacional. E também quando existem catástrofes, por exemplo, em situações especiais, como por exemplo foi em Mariana. Nesse momento, o governo federal passa sim a ser um executor. E aí ele também fala como que a saúde privada vai atuar. A saúde privada, ela fica definida como uma saúde livre e que ela deve atuar de forma complementar ao SUS. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, o SUS não tem algum tipo de serviço, ele pode contratar o privado para que o privado faça aquilo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem um acesso público à diálise, ou são poucos os lugares que fazem diálise de forma pública. Então, o governo contrata, né, o município contrata, ele contrata empresas de diálise particulares, privadas, e paga. É uma terceirização do serviço. E é assim que a assistência privada deve funcionar, complementando o SUS e sendo livre para atuar para as pessoas que têm plano de saúde ou que podem pagar por ela. Só que duas coisas ficam faltando na Lei 8080. Apesar dela ser uma lei muito ampla, que falou sobre muitas coisas, duas coisas ficaram faltando. E aí eu gosto de marcar a Lei 8142 com esse 2 bem grandão, porque foram duas coisas. E quais foram elas? Como que seria feita a participação popular na gestão do SUS e como que seria feita a transferência de dinheiro entre os governos. Porque sim, o município é quem vai executar a saúde, mas ele não tem como bancar a saúde toda. Então, como que isso seria feito foi definido na Lei 8142. A participação da comunidade na gestão do SUS, ela foi feita de duas formas. A gente tem os conselhos e as conferências. Os conselhos, eles acontecem em reuniões mensais e eles são permanentes e deliberativos. E como que a gente vai compor esse conselho? Bom, 50% da população vai ser a comunidade, as pessoas que usam o SUS. 25% vão ser os profissionais de saúde. 12,5% vão ser os prestadores de serviço e 12,5% vão ser representantes do governo. E aí, formado esses conselhos, qual é a função deles? É controlar os gastos e a execução da saúde. Então, é ver se tudo que foi proposto na Lei 8080 e na Lei 8142, se ela está sendo bem aplicada. E as conferências? Qual é a função delas? Bom, as conferências, elas têm como função fazer as diretrizes da saúde. Elas vão criar as regras e as normas da saúde. Por isso, elas não precisam acontecer todo mês. Elas acontecem de 4 em 4 anos. E quem chama, né? Quem diz que precisa, está na hora da gente ter uma nova conferência. Pode ser o Poder Executivo ou os conselhos. Na realidade, o que a gente vê é que são realmente os conselhos que chamam e dizem que está na hora de ter uma nova conferência para fazer diretriz, para mudar algumas coisas. Então, a participação popular ela é feita através dos conselhos e das conferências. E aí, quando a gente fala sobre o pagamento, como que vai ser feito isso? Então, o pagamento ele é feito através de transferências regulares e automáticas. Então, ela é fundo a fundo, vai do fundo do federal para o fundo do municipal e vai do fundo do estadual para o fundo do municipal. Você passa direto. Então, assim,
é uma forma do município ter certeza que ele vai receber por aquilo que ele está dando para a população.